E aí, pessoal, de volta. Agora a gente vai fazer a análise do Gravekeeper. O motivo da gente ter escolhido esse deck é porque esse deck ele apareceu no último formato que a gente teve sem Heavy, porque ele é por si só um deck lento e faz vantagem lenta no combo do Descendant com o Recruiter. Além disso, ele consegue fazer muito uso das traps e basicamente ele consegue transformar qualquer trap não tão boa numa trap boa. E num formato onde a gente teve a grande maioria das nossas staples limitadas, a gente achou que esse deck fosse ser bem interessante de novo. O set de monstros ele tá o mesmo, né? Todos os Gravekeepers, mais os Malefics. A gente optou pelo Malefic Cyberend e não pelo Malefic Stardust, pelo fato dele ter 4.000 pontos de ataque, e isso sana um problema que esse deck tem com bichos de ataque muito alto. Os Gravekeepers eles não têm um ataque muito alto, entre eles o que tem um ataque mais alto é o Comandante, que com o Necrovalley chega a 2.100 pontos. E se você não tiver o Descendant podendo fazer efeito em algum outro Gravekeeper qualquer, você não tira bichos fortes do campo com muita facilidade. Então a gente optou por não proteger o nosso Necrovalley com o Malefic Stardust e sim pelo poder de ataque do Malefic Cyberend. O que vocês podem estar vendo de mais esquisito aqui é a presença do Gale no set de monstros. O motivo dele estar aqui é o seguinte: ele, assim como o Cyberend Dragon, ele consegue matar bichos mais fortes, né? Ele mata bichos de até 2.600 pontos de ataque usando efeito. Além disso, ele é um tuner, então ele abre possibilidade para esse deck fazer sincro. Em particular, o Arcanite Magician, que também é um spellcaster, ele é bom, imagino que vocês conheçam. Você pode tirar os contadores dele e destruir cartas que o oponente controla. E o Black Rose, para poder limpar o campo do oponente numa eventual situação aí onde o oponente tenha muitas cartas no campo, esteja acabando com o seu jogo. O Black Rose pode ser bem útil também. Os demais sincros são para situações mais variadas. O Star Eater ele é um ótimo sincro. Você pode fazer ele com 2 Gravekeepers, exceto o Recruiter e o Gale. Ele não pode ser negado. Quando ele bate, o seu oponente não pode ativar nenhuma trap. Então ele é um monstro que ele fica bem sozinho no campo. Além disso, ele tem 3.200 pontos de ataque. A gente achou interessante deixar ele aqui para uma eventual oportunidade de usar. O Armor Master, por ser uma defesa muito boa e tem um ataque até considerável, né? Levando em consideração que se ele atacar um monstro e o monstro não morrer, você vai deixar um contador no monstro e no seu próximo turno você vai poder retirar esse contador e fazer o monstro ficar com ataque e defesa 0. E o Armed Wing, por causa de algum Reaper estranho que esteja te atrapalhando, você não precisa ficar usando o combo do Descendant com mais algum Gravekeeper. Você pode deixar o Reaper ali tranquilo e ir batendo e furando a defesa dele sem dificuldade. O set de mágicas ele tá igual a antes, com a adesão dos 3 Forbidden Lance. A gente já comentou sobre essa carta. Na nossa opinião, ela é uma das melhores cartas do formato, se não a melhor, porque quando o cara tiver muita carta setada, você pode baixar seus bichos e usar os efeitos com toda a segurança do mundo se você tiver um Forbidden Lance, porque se ele tentar responder com qualquer coisa, você pode ativar um Forbidden Lance e tá tudo certo, você não perdeu nada. A gente optou só por 2 Mystical e não por 3, justamente por ter o combo do Descendant com qualquer Gravekeeper, que já vai minando as cartas do oponente. A gente preferiu valorizar o combo do que botar os Mysticals. A gente achou que ia ser muito Mystical no deck. E as traps para defender os nossos Gravekeepers. São todas traps de defesa, como vocês podem ver, exceto a Vanity Emptiness, que é uma trap de controle de jogo.
E depois que você começa o combo do Descendant com o Recruiter e consegue fazer alguma vantagem em cima do oponente, você não precisa mais fazer muito Special Summon, até porque esse deck só tem 5 cartas que fazem Special Summon, né? Os 3 Spy e o Malefic Cyberend. Você pode simplesmente ficar fazendo normal summon de monstro e minando carta do oponente com um Descendant. Se você já tiver um Malefic Cyberend no campo, isso não te prejudica em nada. Então a gente preferiu optar por esse controle aí, para evitar de repente um desgaste maior com um deck de mermeio ou qualquer coisa que faça muito especial summon de bichos muito fortes. Eu já comentei do extra na parte dos Synchros, mas vou falar dele no geral agora. Os Cyberend estão aqui só para fazer os Malefic, eu imagino que tenha ficado óbvio, e os Exceeds. Esse deck, da mesma maneira que ele faz pouco Synchro, ele faz pouco Exceed. A ideia não é manter muitos bichos no campo, mas também, como os Synchros, a gente resolveu colocar esses Exceeds no extra por causa das mais variadas situações que a gente pode enfrentar no nosso jogo. O Kibito, já que a grande maioria dos nossos Gravekeepers são Darks, ele pode fazer o papel do Malefic Stardust, protegendo o Necrovalley, ou protegendo a Vanity Emptiness. Isso é bem interessante. Ele é um bicho forte que vai ficar protegendo as suas cartas. A gente achou legal colocar ele aqui. O Thanatos, por ele ser um monstro que fica imune a traps, não, a efeito de monstros, desculpe, a gente achou legal por causa de algum, sei lá, Big Eye, Black Luster. Se você joga um Thanatos ali, tudo bem, ele vai morrer se você não tiver nenhuma defesa, mas pelo menos o cara não toma o controle, não remove. O Zen Master, pelo simples fato dele reaproveitar o Spy, você pode usar o efeito do Zen Master no Spy e o Spy vai virar para baixo, na End Phase mesmo ele já vai virar para cima de novo, fazendo um outro Special Summon. O Maestroke, por ele ser um monstro que não morre fácil e que pode ajudar você a tirar monstros indesejáveis do seu oponente com o efeito dele de Book. O Dweller, por ser side contra Mermaid, contra Dark World. O Number 69, ele é o mais complicado de todos de fazer, porque ele exige 3 monstros, mas o efeito dele é interessante, porque ele vai negar todos os efeitos de monstros virado para cima, exceto dele, né, quando ele entra. E isso pode ser bem legal em determinadas situações. Além disso, ele pode copiar o efeito de um XYZ no campo, até End Phase. Então, de repente, você consegue, além de acabar com os monstros do seu oponente, você consegue aproveitar eles para você. Ou até os seus, se você tiver algum XYZ no campo além dele. E o Gagaga Cowboy, para ele ser um finalizador de jogo. O Gravekeeper, apesar dos monstros não serem muito fortes, eles são monstros com 2.000 de ataque, né, se você for contar o Necrovalley, que descem muito fácil, por não precisar de tributo, nem Synchro, nem nada disso. Então você pode acabar dando bastante dano no seu oponente, mas ficar faltando aquele restinho para matar o cara. Então você pode apostar num Cowboy, dando 800 de dano aí e de repente finalizando o jogo. O nosso side ilustrativo não está presente dessa vez, tirando aquele Mystical ali, porque não tem muita coisa para botar no side do Gravekeeper. Você realmente pode montar isso de acordo com o seu metacall. A gente só deixou o Mystical mesmo para aqueles que se sentirem mais seguros com 3 Mystical. Se vocês quiserem mudar o deck de alguma maneira, é a vontade de vocês. A única coisa que valeria a pena ressaltar é que esse deck pode usar o Light Imprison Mirror, de repente para prejudicar um agente, um Bujin, ou talvez um Light Sworn, se é que vai ter algum maluco jogando de Light Sworn. Mas de resto,
a gente não tem nenhuma carta excelente para citar no side desse deck, não. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o decklist e um link com o gameplay do deck para vocês verem um pouquinho do estrago que o deck está fazendo. Até a próxima.